que é a rinite? É uma inflamação na mucosa, na parte de dentro do nariz, né? Então, assim, por algum motivo que eu vou explicar para você, a pessoa ela passa a ter uma alergia respiratória ao glúten, ao pólen, à poeira. Poeira é o que mais dá, né? Mas como que isso funciona na prática? O que realmente acontece? Quando nós passamos, por exemplo, por uma situação de estresse, a primeira coisa que acontece no nosso corpo não é inflamar a nossa mucosa. Olha só que interessante. Às vezes a pessoa ela vai ter um processo como se fosse uma necrose, como se fosse uma dilatação da narina por dentro. Por quê? Durante o estresse, nós precisamos que entre mais ar. Então, por dentro, não pode estar inflamado. Você entende? E quando esse estresse passa, e eu vou explicar para você qual que é esse tipo de estresse, a pessoa tem um processo inflamatório que pode gerar uma coriza, que pode entupir o nariz e que é conhecido como rinite. A pessoa às vezes vai ficar espirrando, né? E o principal contexto emocional é o medo daquilo que pode acontecer. São pessoas que sempre estão pressentindo o perigo. Olha só que interessante. E aí, cada um tem o seu próprio medo. Qual que é o seu medo? Que medo que você tem? Que você sempre fica com receio de que possa acontecer. E aí você começa a refletir o quê? Então a pessoa ela vive uma situação estressante, um medo. Esse medo passa, vamos dar um exemplo. Às vezes eu tive medo de não dar conta de cuidar do meu pai doente. Por exemplo, aí o pai não morreu, ficou tudo bem, passou. Eu vou lá e tenho uma rinite. E a partir dessa experiência traumática para mim, eu posso todas as vezes que eu perceber que o meu pai ou que outra pessoa possa adoecer, se eu ficar pensando, nossa, será que o fulano vai ficar doente? Ele vai viajar? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que vai acontecer um acidente? Será que... Quando a pessoa fica muito naquele pensamento repetitivo do que pode acontecer, quando esse medo passar, vai dar uma rinite. Só que, olha só que interessante, como a pessoa não muda a sua percepção, constantemente ela está tendo esse mesmo estado emocional e o sistema nervoso dela não entra em equilíbrio. E a pessoa está constantemente tendo uma rinite. E outra coisa, se você perceber que essa pessoa está tendo uma reação, por exemplo, à poeira, será que no momento em que essa pessoa viveu o estresse dela muito grande, não era um local onde tinha muita poeira? Porque quem estuda a mente subconsciente e para que ela serve, entende que um dos mecanismos que a nossa mente subconsciente tem é nos proteger. E ela nos protege daquilo que foi um perigo para nós. Então, o que acontece? Tudo que envolve o meu estresse, o meu cérebro registra. Então, se naquele momento era o verão, era o inverno, ou se era de dia, ou se era de noite, se era gelado, se era quente, tudo isso a minha mente subconsciente pode entender que tem relação com este perigo. Porque é para isso que ela serve. Pensa num animal que está lá no meio de uma floresta, vê se isso faz sentido para você, presta atenção nisso. Pensa num animal que está lá no meio de uma floresta, ele para para beber água. Aí ele para para beber água, a água começa a mexer que está vindo um crocodilo. Mas ele é a primeira vez, ele é um bebezinho, está vindo ali um lobo, qualquer coisa. E os pássaros voam, os animais todos ficam alvoriçados, vão embora, e ele não entende nada desses sinais, ele fica ali, o crocodilo ali ataca ele e não consegue pegar. Para que serve a mente subconsciente nossa entender todos esses processos? É o seguinte, a próxima vez que você for beber água, ele precisa focar no beber água, não é? Ele não precisa ficar pensando em tudo. Então a mente subconsciente fica num estado de alerta muito grande a todos os sinais que estavam presentes no momento do estresse. Então, assim, na hora que ele for beber água, se a árvore balançar, se os pássaros voar, se os animais ficarem alvoriçados, ele vai ter uma resposta de fugir. Agora imagina só, você vendo seus pais brigando, comendo uma pizza, né, e você com medo de que os dois se separem, e o seu cérebro registrando que o glúten, a lactose da pizza, tem relação com o seu estresse vivenciado.
Se isso ficar registrado como um estado de alerta, o que vai acontecer? Na outra semana, os seus pais fizeram as pazes, está tudo bem, você vai comer uma pizza. Você vai ter rinite e sinusite. Você vai ter um processo respiratório. Aí você come um pão, também coriza. Você entende? Isso a gente chama, terapeuticamente, né, falando terapeuticamente, a gente chama de gatilhos emocionais. São gatilhos que acontecem no nosso dia a dia e que remetem o nosso subconsciente àquele processo. E aí, meu amigo, você pode ter a saúde que você tiver, você pode ter a alimentação que você tiver, você pode, cara, tomar própolis, você pode fazer o que você quiser, que você vai ter um processo inflamatório. Por quê? Este processo inflamatório não é de uma deficiência ou de um mau funcionamento do seu estado imunológico.